Esta semana, um personagem muito importante para a história da arte italiana faria 106 anos, e ele não era um italiano. Estamos falando de Frederick Hart, um americano que teve uma presença fundamental no século passado e nos presenteia ainda hoje com seus feitos. Nascido em Boston, ele já havia frequentado algumas universidades. Esse jovem estudioso que havia acabado de iniciar a sua carreira como professor era um apaixonado pelas artes, principalmente pelo período do Renascimento italiano. Foi quando chegou o ano de 1942 e Hart foi convocado para fazer parte da 8ª Armada Americana, em uma divisão muito peculiar, onde vários estudiosos, críticos de arte, diretores de museus eram chamados. Eram pessoas civis e não militares. Esse corpo militar era chamado de Programa dos Monumentos, das Belas Artes e dos Arquivos. Era um grupo de profissionais e estudiosos, cerca de 345 pessoas de 13 nacionalidades diferentes, que se juntaram para fazer parte das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Eles foram recrutados para proteger e recuperar obras de artes e monumentos que estavam sendo abatidos durante a guerra, tanto em território italiano quanto em outros territórios. Mais especificamente, Hart foi enviado como um tenente para Firenze, a capital da Toscana. Uma das funções mais importantes e que exigia extrema atenção desse grupo era a recuperação de alguns artigos que eram confiscados pelo exército alemão. O grupo era conhecido como Monuments Men, ou Homens dos Monumentos, e eles foram eternizados em um filme lançado em 2014. O fato é que esses profissionais das artes entraram na guerra quando a guerra já havia começado. E eles muitas vezes se perguntavam o que eles poderiam fazer com aquelas obras de arte tão delicadas, em meio a bombardeios, a estilhaços, a destruição, que dizimavam cidades inteiras. Então, como eles eram civis, eles nem sabiam muitas vezes manusear as armas, e isso exigia uma organização tremenda, uma concentração tremenda. Ali eles estavam num cenário apocalíptico. E o nosso personagem de hoje, que atuou aqui em território italiano, mais precisamente na Toscana, em Firenze, ele teve um papel importantíssimo. E é neste cenário que Hart se encontrava. Ele estava na cidade berço do Renascimento. Vocês que já foram a Firenze sabem quantas obras tem no meio da rua, nas praças, nos edifícios. E ele foi o responsável por recolher todas elas e armazená-las de forma segura. Mas eram muitas obras, monumentos, esculturas, peças arquitetônicas, enfim, quadros, muita coisa que tinha que ser guardada adequadamente e protegida dos ataques aéreos. A Segunda Guerra Mundial foi um momento de destruição completa. Além dos bombardeios, os furtos eram muito presentes, principalmente os furtos de pequenos objetos, mas de grande valor. Mesmo com a proteção desse grupo, muitas obras de arte foram confiscadas pelos nazistas. Esses profissionais das artes foram importantíssimos, porque eles conseguiram manter e preservar alguns monumentos. Então a Segunda Guerra acabou e o grupo foi condecorado pelos seus feitos de guerra. Eles conseguiram recuperar muitas obras, mas algumas ainda ficaram perdidas. Ninguém sabia onde elas estavam e eles queriam restituir essas obras para o território italiano. Foi quando, em 1947, um evento mudou radicalmente a vida de Frederick Hart.
Em meio a inúmeras investigações, Hart descobriu que algumas obras de arte de extremo valor estavam escondidas em vagões de trens numa região ao norte, ao extremo norte da Itália, no Alto Adige. Essa região, que tem influência da cultura alemã e que faz divisa com a Áustria, seria um território chave para que, passando dessa fronteira, desse limite, essas obras chegassem em território alemão e aí ficasse muito mais difícil de recuperá-las. Então, sabendo que esse acervo italiano estava lá, escondido, prestes a cruzar a fronteira, mesmo sendo território italiano, essas obras deveriam voltar para o seu lar, para a Toscana. Eram obras provenientes da família Medici, obras que contavam a história de Firenze. Foi recebido em uma imensa festa. Na Piazza della Signoria, o prefeito estava lá, todo o povo estava lá recebendo essa figura importantíssima para a cidade e também para o país. Então, terminado todo esse período militar, Hart voltou à sua vida didática, à sua vida como professor e estudioso de artes. Ele realizou inúmeras monografias dedicadas aos grandes mestres das artes, como Donatello, Botticelli, Giulio Romano, e se especializou em Michelangelo Buonarroti. A sua relação com Firenze foi transcendente. Além de ter sido o local onde ele passou alguns anos de sua vida, anos difíceis, anos de guerra, Hart também ia frequentemente para a cidade para se dedicar aos estudos. E a cidade o abraçou como um filho. Hart falece em 1991, na cidade de Washington, nos Estados Unidos. E alguns anos depois, por sua vontade póstuma, suas cinzas foram levadas até Firenze. E uma celebração religiosa feita em uma igreja muito bonita, que não fica exatamente no centro da cidade, mas sim numa colina, logo após o rio Arno, que um dia, com certeza, nós faremos um vídeo e mostraremos aqui para vocês. Foi o local escolhido para essa celebração
tão significativa na cidade que fez parte e que abraçou esse grande personagem. Então essa é a história desse personagem que agora, no mês de maio de 2020, faria 106 anos e que ainda hoje é lembrado com muito respeito pelos italianos. Então eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, desse personagem, de toda essa história. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.